Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças ao nosso bom Deus, aqui estamos mais uma quarta-feira, desta feita para darmos o encerramento do nosso 8º módulo do curso médio, qual aí está, História da Igreja. Hoje estudaremos o último capítulo deste módulo, no qual estaremos aqui com a ajuda do Espírito Santo falando sobre a igreja atual. Já temos cumprimentado os nossos irmãos aqui presentes com a paz do Senhor e também cumprimentamos nesse momento aqueles que nos acompanham à distância, nesse instante, estão ao vivo conosco em várias partes do Brasil e do mundo, e aqueles que assistirão em um momento posterior, que Deus também os abençoe de uma forma grande, rica e poderosa, e juntos venhamos aqui desfrutar de momentos especiais de crescimento e de conhecimento da palavra de Deus. Dito isso, preliminarmente, convido agora os irmãos a que se coloquem sobre os pés, nós vamos orar e dar assim por iniciada a nossa aula dessa noite. Querido Deus e eterno Pai, te damos graças na noite deste dia, porque mais uma vez o Senhor nos permite chegar à tua casa, em tua presença estarmos reunidos para estudar a tua palavra, continuar crescendo e nos fortalecendo no conhecimento da mesma, tendo assim a nossa alma alimentada, fortalecida, ó Deus, o nosso conhecimento ampliado e o nosso coração cada vez mais fervoroso e desejoso de te servir mais e melhor. Abençoe cada aluno aqui presente, os que ainda estão a caminho, pedimos também a tua bênção, que eles cheguem em paz, os que nos acompanham à distância, que a bênção do Senhor também sobre todos esteja. Assim rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Página 41 desse nosso módulo, o livro 8, História da Igreja, antepenúltimo livro, né? Faltando depois desse a Família Cristã e Introdução a Missões, para encerrarmos mais uma turma de curso médio. Hoje nós vamos falar aí da igreja atual. Obviamente nós estamos dando aí um pequeno salto, eu vou falar um pouquinho dentro dessa lacuna, deste salto que está sendo dado, até que cheguemos à igreja atual. Visto que na semana passada nós concluímos a aula falando sobre os reformadores, a igreja da época da Reforma. E aí então nós estamos tratando ali do século XVI, início do século XVII, a era da Reforma, né? A data comumente aceita como oficial da Reforma é 31 de outubro de 1517, então ainda a segunda década do século XVI. E aí depois a gente falou um pouquinho também desse avanço do período da Reforma, falamos um pouco da pré-reforma, os pré-reformadores, a Reforma, falamos um pouquinho do movimento da Igreja Católica de tentativa de recuperar aqueles que estavam se desligando e seguindo os reformadores, movimento chamado de Contra-Reforma, e já estamos aqui nos propondo a entrar na igreja atual. Mas, repito, nós vamos ainda tentar aqui tapar algumas lacunas, aí o final do século XVIII, um pouquinho do XIX, e aí a gente já entra mais precisamente na igreja atual, que é o século passado e esse que estamos. Então, vamos lá. Nos últimos 3 séculos, nossa atenção dirigir-se-á especialmente para as igrejas que nasceram da Reforma. Pouco depois da Reforma, apareceram 3 grupos diferentes na igreja inglesa. Agora vamos dar um enfoque na igreja da Inglaterra. Dentro dessa igreja, nós temos 3 grupos. O primeiro, aqueles que ainda mantinham os elementos romanistas, que procuravam fazer amizade e a nova união com Roma. O segundo grupo é o anglicanismo. Esse grupo estava satisfeito com as reformas moderadas, estabelecidas nos reinados de Henrique VIII e da rainha Elizabeth. E o terceiro grupo, que é o que nos conecta mais, é o grupo protestante radical, que desejava uma igreja igual às que estabeleceram em Genebra e Escócia. Este último grupo ficou conhecido cerca do ano 1654 como, aí um nome que é muito conhecido na história da igreja, os puritanos.
Esses aqui se opunham de modo firme ao sistema anglicano do governo de Elizabeth e, por essa razão, muitos dos seus dirigentes foram exilados. Antes de prosseguir, deixa eu explicar aqui, bem resumidamente, essa questão. A reforma começou na Alemanha, né, com Martinho Lutero, avançou um pouquinho para a Suíça, o principal nome ali naquela região foi João Calvino. Aí nós começamos a ter as correntes luteranos, calvinistas. Na Suíça também tem o Zwingli, um outro nome famoso daquela região, dentro do movimento reformador, cada um com sua característica. Mas quando chega na Inglaterra, o problema, a questão da aceitação desse movimento reformador na Inglaterra, ele tem um contorno um pouco peculiar, porque na Inglaterra estava reinando um rei que ele queria que a Igreja Católica anulasse o seu casamento para que ele pudesse casar novamente, visto que ele não tinha ainda conseguido ter filho com a sua esposa e tinha medo de não deixar herdeiro ao trono. Como a Igreja Católica, dados os dogmas, não lhe deu permissão para anular o casamento e casar de novo, ele acabou, então, aproveitando, vamos dizer assim, uma onda reformadora. Mas observe, nós sabemos qual era o propósito puro, singelo, genuíno da reforma. Mas, irmão, como todo movimento que causa ruptura, e aqui eu vou mais uma vez bater na tecla que eu falei bastante semana passada, e hoje a gente ainda vai falar mais um pouco, que a intenção original dos reformadores nunca foi estabelecer uma nova igreja, mas sim reformar a igreja que existia. Ele queria que a igreja existente voltasse aos princípios, voltasse à Bíblia, largasse aquelas práticas antagônicas à Bíblia, aquelas monte de novos credos, enfim, aquele sistema todo antibíblico que estava sendo estabelecido. O propósito, portanto, era a reforma da igreja, não o estabelecimento de uma nova igreja. Mas podemos entender até que, por vontade divina, uma nova igreja estava nascendo. Então, isso é uma ruptura, isso é uma quebra. Muitos estão deixando o sistema romano e estão aderindo a essas novas igrejas, frutos da reforma. E aí o ponto que eu estava dizendo aqui, todo movimento de ruptura, existem pessoas que têm coração puro, sincero, genuíno, para fazer a obra de Deus dessa maneira, mas tem os aproveitadores, uma lacuna se abriu, um novo espaço de oportunidades. Estou falando aqui de forma resumida. O rei da Inglaterra, ele percebeu que, já que os interesses dele não estavam sendo atendidos pela Igreja de Roma, e estava acontecendo um movimento de ruptura em vários países, ele falou, agora é a hora, vou romper com Roma também, e vou estabelecer uma igreja aqui na Inglaterra também. E já aproveito, já embarco logo, já caso com a outra que já estou querendo, e lá vai. Enfim, então isso foi uma iniciativa do rei da Inglaterra. Então ele estabelece uma igreja, entre aspas, aí, fruto da reforma. Não é que é fruto da reforma, eu chamaria de fruto do rompimento causado pela reforma. A reforma causou uma ruptura com a Igreja Católica, e aí alguns então aproveitaram, esse espaço, essa lacuna. Esse rei, se eu não estou enganado aqui, não quero cometer o equívoco de afirmar categoricamente, mas acredito que seja Henrique VIII, da Inglaterra. Ele então cria uma igreja na Inglaterra chamada Igreja Anglicana, que existe até hoje. E, como ele está criando, quem é o líder da igreja? É ele mesmo. Ele vai ser o líder maior da igreja, e agora a igreja começa a se estabelecer como uma igreja rompida com Roma. Aí nós lemos aqui, existia um grupo que resolveu permanecer com os romanistas, os anglicanos, que estava satisfeito com as reformas moderadas, estabelecidas exatamente aqui em Henrique VIII, e depois veio a rainha Elizabeth, não a segunda, que faleceu recente, mas aqui estamos falando lá atrás, da Elizabeth I, lá em 1600 lá atrás, enfim. Então um grupo
eles estavam satisfeitos pela uma reforma muito superficial, ou como diz aqui, uma reforma moderada, estabelecida pelos anglicanos. Mas, nesse movimento de ruptura da igreja, ou das igrejas da Inglaterra com o sistema romanista, um grupo também nasce dessa separação, desse rompimento. Eu não quero que tenha aqui uma ideia de divisão, de rebelião, não é o caso, mas é um movimento que está acontecendo no mundo e as pessoas não estavam preparadas para isso. Agora está tendo que se adaptar. Como é que a gente vai fazer? A gente quer seguir a Jesus, a gente quer ser fiel a Deus, à Bíblia. E Roma está deturpada. As lideranças estão se estabelecendo como igrejas nacionais. Tem a igreja agora da Alemanha, tem a igreja da Suíça, e a Inglaterra agora precisa ter a sua. O rei assume a responsabilidade de ter a sua igreja, mas quem está querendo servir a Deus com sinceridade, fala, mas não era isso também que a gente queria. A gente não quer permanecer com o romanismo, mas isso daí ficou um romanismo meio tapeado, né? A gente quer uma ruptura, mesmo profunda. Aí vem esse terceiro grupo, protestante radical, que desejava uma igreja igual às que já haviam se estabelecido em Genebra, ou seja, na Suíça, Escócia, faz parte da Grã-Bretanha, enfim. Então são os puritanos. Esse grupo, irmãos, vale muito a pena ler sobre eles, e existem vários pregadores puritanos, escritores puritanos, que até hoje influenciam as igrejas, as liturgias, o fervor da pregação, a vida moral e espiritual, porque esse grupo, eles pregavam um rigor moral e um zelo religioso muito sincero, profundo, principalmente da liderança, ou seja, já era uma crítica ao líder de Roma, o Papa, e uma crítica ao líder do movimento anglicano da Inglaterra, que era o próprio rei Henrique VIII. Esses puritanos, eles pregavam práticas religiosas e vida social guiado pela Bíblia. Até as atitudes do cotidiano deviam estar em conformidade com a Bíblia. Não era apenas de ordem litúrgica, cultica, mas a vida moral e a vida social, dia a dia, respaldado plenamente nas Escrituras. Esses eram os puritanos. E daqui a pouco a gente já vai falar mais sobre isso aqui, só vou adiantar. Esses aqui, os puritanos, eles foram pioneiros na colonização da América do Norte. Nós sabemos que a América do Norte, aqui falando mais especificamente Estados Unidos da América, foram colonizados pelos ingleses, né? Enquanto o Brasil pelos portugueses, a América Latina quase como um todo pelos espanhóis, a América do Norte pelos ingleses. Sendo que os colonizadores da América Latina, portugueses e espanhóis, eles eram o quê? Ligados à Igreja Católica Apostólica Romana, e fez com que todas essas novas áreas colonizadas, como eles chamavam, né? Os países aqui da América Latina, fossem colonizados também religiosamente, falamos semana passada, tivessem que aderir à religião do país que estava colonizando, ou seja, dos seus colonizadores, de maneira que os países da América Latina acabaram se declarando todos eles católicos. Falei semana passada, a metodologia aplicada pelos jesuítas, a expansão territorial, as cidades sendo construídas com uma igreja católica sempre no centro, e etc, etc. Ok. Sendo que no norte, América do Norte, quem está colonizando são os ingleses, principalmente os puritanos, levando para lá, então, toda essa influência cultural e institucional. Logo, a colonização americana é totalmente diferente, né, da América do Norte do que as da América Latina e do Sul, por conta dessa visão protestante. Então, eles já são colonizados por protestantes, com a mentalidade protestante e com essa cultura desenvolvimentista, né, social, de crescimento, de expansão, etc. Esse ponto aqui eu vou voltar nele um pouquinho mais adiante. Mas só para a gente entender e dar ênfase aqui em especial aos puritanos. Seguindo, olha, os puritanos também estavam divididos entre si. Uma parte mais radical era favorável à forma
presbiteriana. Ainda não estou falando de denominação. Forma presbiteriana aqui me refiro à forma de governo. Quem fez o curso básico, estudou eclesiologia, nosso irmão Hudson fez há pouco, né? A eclesiologia, vai lembrar que nós falamos lá sobre as formas de governo da igreja. Congregacional, aonde o poder, vamos dizer assim, de direção da igreja está diluído sobre a congregação. A presbiteriana, que é aquele grupo de presbíteros, líderes, são responsáveis pela liderança da igreja. E a episcopal, que é um líder máximo maior que, basicamente, ele comanda toda a parte institucional da igreja. Então, aqui dentro dos puritanos, havia um grupo que desejava o modelo presbiteriano, ou seja, uma liderança estabelecida com homens de formação teológica, religiosa, que pudessem conduzir os caminhos que a igreja seguiria. Outra parte desejava a independência de cada grupo local. Esses, então, são conhecidos como independentes ou congregacionais. Essa expressão congregacional, mais uma vez, tem a ver com liderança. A liderança da igreja está recaindo sobre a congregação. A congregação decide tudo, tem autonomia sobre tudo. São eles que têm a última palavra acerca de tudo. Ainda aqui estamos falando, a princípio, do sistema de liderança. Daqui a pouco isso já vai se transformar na questão denominacional, como hoje conhecemos, né? Então, apesar dessas diferenças, continuavam como membros da igreja inglesa. Na luta entre Carlos I e o parlamento, os puritanos eram fortes defensores dos direitos populares. No início, o grupo presbiteriano predominava. Por ordem do parlamento, um concílio de ministros reunido em Westminster, em 1643, preparou a tão famosa Confissão de Westminster e os dois catecismos, considerado durante muito tempo como regra de fé por presbiterianos e congregacionais. Então, mais uma vez, vou fazer aqui mais um parêntese. Vocês percebam, estamos aqui ainda dentro do primeiro século desde que ocorreu a reforma, né? A data marcada ali como oficial da reforma, 31 de outubro de 1517. Estamos falando aqui 1643, pouco mais de 120 anos depois. Mas com a dificuldade de transporte, de deslocamento, de comunicação entre nações, etc. O que a gente precisa entender é que, como esse movimento está acontecendo e não fora previsto, não fora calculado, não fora premeditado, né, a ideia, volto a dizer, era reformar a igreja e não estabelecer uma nova igreja, mas agora a realidade é essa, novas igrejas nacionais existem. Então agora estão se percebendo a necessidade de organizar confissão de fé, organização institucional, litúrgica, de liderança, de ministro. Agora nós não temos ministros ligados à igreja de Roma, não temos mais cleros, não temos mais pessoas que estudem nos catecismos romanos, que façam lá o seminário para se tornar monge, se tornar padre, bispos, etc. Como é que nós vamos estabelecer a nossa liderança? Quem serão eles? Onde estudarão? Quais serão as nossas regras de fé e prática? Qual será a nossa confissão de fé? Então, agora está tendo esse movimento de estabelecer a confissão de fé dos reformados, daqueles que são filhos da reforma. Está tendo essa necessidade. O pessoal rompeu com Roma, meu negócio é Jesus, é o céu, mas, enfim, eu sou de qual igreja? Quem é o líder? O que a gente prega? Qual é a nossa confissão de fé? O que a gente aceita? O que a gente não aceita? É mais ou menos assim. Então, precisamos estabelecer. Agora vão começar a se estabelecer, então, esses concílios que vão trazer confissões de fé, etc. Após a Revolução de 1688, os puritanos foram reconhecidos como dissidentes da Igreja da Inglaterra e conseguiram o direito de organizarem-se independentemente. Então, aqui marca a completa ruptura dos puritanos, tanto com Roma quanto com a Igreja Anglicana da Inglaterra. E agora eles vão estabelecer suas próprias igrejas. E por que eu estou dando ênfase aqui à Inglaterra, né?
Porque vocês vão perceber como tudo está ligado à nossa igreja, vai chegar até a nossa. Especialmente aqui me refiro à Assembleia de Deus. Estamos seguindo esse caminho. Então nós temos que passar pela reforma, ir à Inglaterra, entender esse movimento puritano. E agora, veja o que vai dizer o próximo parágrafo. Do movimento iniciado pelos puritanos, surgiram 3 igrejas. Quais são elas? A primeira, presbiteriana. A segunda, e a terceira, está aqui o diácono Hélio, que é lá da Igreja Batista. E eu acho que todos sabem que a Assembleia de Deus ela saiu de dentro de qual igreja? Da Igreja Batista. Então a gente tem que seguir esse caminho aqui, tem que seguir essa estrada. Então aqui, a partir do movimento dos puritanos, de rompimento com a igreja anglicana, que tinha rompido com a igreja romana. Então olha o caminho, né? A reforma, os anglicanos, os puritanos, e agora eles vão estabelecer essas igrejas. A igreja presbiteriana, como nós conhecemos hoje, agora falando enquanto denominação, a igreja congregacional e as igrejas batistas. Nos primeiros 50 anos do século XVIII, estamos falando ali 1710, 20, 30, 40, as igrejas da Inglaterra, a oficial, que é a anglicana, e a dissidente, começaram a entrar aí em decadência. Os cultos começaram a ser formalistas, como eram as de Roma, dominados por uma crença intelectual, mas sem poder moral sobre o povo. Então veja, a reforma teve aquele pico com os puritanos, daqui a pouco está começando um declínio de novo, declínio, e olha o que vai acontecer agora. A Inglaterra foi despertada dessa condição por um grupo de pregadores sinceros, dirigidos pelos irmãos John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Dentre os 3, Whitefield era o pregador mais poderoso, que comovia os corações de milhares de pessoas, tanto na Inglaterra quanto na América do Norte. Lembrando, né, a América do Norte fica muito ligada por conta da colonização direta da Inglaterra, em especial dos puritanos. Então, essa conexão é sempre muito forte. E a gente, mais uma vez, temos que seguir esse caminho, porque a Assembleia de Deus ela é resultado da Igreja Batista, mas de missionários que vieram para cá, saídos dos Estados Unidos da América. Então, a gente vai atravessar para os Estados Unidos da América, para depois descer para o Brasil, para a gente entender a história da nossa igreja. Faz todo esse caminho. Seguindo mais uma vez aqui, voltando, né? Então, Whitefield era o pregador mais poderoso, comovia corações de milhares de pessoas, tanto na Inglaterra como na América do Norte. Charles Wesley era o poeta sacro, cujos hinos enriqueceram a coleção hinológica a partir de seu tempo. E o mais conhecido, definitivamente, de todos eles, John Wesley, foi, sem dúvida alguma, o indiscutível dirigente e estadista do movimento. Então, estamos falando aqui do que nós chamamos na história da igreja, eu estou trazendo aqui como movimento dos grandes avivamentos. Houve a reforma, foi um rompimento, uma eclosão, tal. Começa um declínio dentro dos reformadores, dentro dos protestantes, e agora nós estamos num movimento de avivamento, avivalista. E o que vai ser o fator, a gente já vai falar aqui adiante, que vai trazer novamente um avivamento dentro da igreja. Enquanto que as igrejas que haviam sido estabelecidas há pouco, presbiteriana, congregacional e batista, né, estavam também vivendo um momento de declínio. Agora, esses 3 personagens, ali da Inglaterra, com uma pregação mais fervorosa, dando ênfase mais uma vez à realidade do batismo com o Espírito Santo, evidência de língua, dons espirituais, cura divina, pregando eloquentemente nas ruas, nas praças, rompendo a barreira das 4 paredes, não ficando circunscrito lá ao ambiente eclesiástico, mas saindo, fazendo cruzadas, pregando nas praças, atravessando o continente para fazer cruzadas na América do Norte e tal. Então, um movimento muito grande que vai avivar a igreja mais uma vez. Vale a pena dizer também, eu falei um pouco semana passada, sobre um livro que, quando falei do pré-reformador Jerônimo Savonarola, a biografia dele é a que abre
as 20 biografias do livro Heróis da Fé. Martinho Lutero, falei semana passada, também a sua biografia está ali, de forma resumida, é claro, mas no livro Heróis da Fé. Esses 3 que eu estou citando aqui do movimento avivalista da Inglaterra, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, a biografia desses 3 também está contida dentro do livro Heróis da Fé, de maneira que eu estou aqui gratuitamente, mas com toda alegria, fazendo um comercial do Heróis da Fé. Por quê? Porque seguramente foi um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Um livro para fazer a pessoa ficar mais crente. Recomendo muito. Tá? E eu não li pouco livro na minha vida, não. Li muito, mas top 3 Heróis da Fé está sem dúvida. É um livro que você lê, passa um tempo, dá vontade de ler de novo, e cada vez que lê, você fica com vontade de ficar mais crente. Porque você vê esses homens, como a chama do verdadeiro amor por Jesus impactou a vida deles, e como esse impacto sobre a vida deles foi importante para impactar milhares, por que não dizer até milhões, porque o resultado permanece. Então, se você ainda não leu, não tem esse livro Heróis da Fé, fica aqui mais do que um estímulo, um incentivo, fica quase que uma lição de casa para vocês ler essas biografias, vai ajudá-los demais. 1739, estamos lá, Wesley começou a pregar o testemunho do Espírito como um conhecimento pessoal interior e fundou sociedade daqueles que aceitavam seus ensinos. A princípio, essas sociedades eram orientadas por dirigentes de classes, porém, mais tarde, Wesley convocou um corpo de pregadores leigos para que levassem as doutrinas e relatassem suas experiências em todos os lugares da Grã-Bretanha e nas colônias norte-americanas. Era como era chamada ainda, nessa época, os Estados Unidos. Não tinha ainda ocorrido sua independência, era chamado de colônias norte-americanas, né? As colônias da Inglaterra, ou chamado também de a Nova Inglaterra. Então, eles estavam enviando pregadores para vir trazer o evangelho também para os Estados Unidos, para a Nova Inglaterra. E, com isso, incendiando com essa mensagem do testemunho do Espírito. Os seguidores de Wesley foram chamados metodistas, e Wesley aceitou, sem relutância, esse nome. Na Inglaterra foram conhecidos como metodistas wesleyanos. E antes da morte de seu fundador, contavam-se aos milhares. Metodista. Por que John Wesley recebeu esta alcunha, né, esse apelido de metodista? Também não foi ele que se autodenominou metodista, mas a sua prática sistemática de vida e como ele ensinava os seus discípulos para reproduzir, ele era muito metódico, muito sistemático. Períodos longos dedicados ao estudo das Escrituras, às vezes 8 horas por dia. Período longos de oração, 3 horas ininterrupta de oração, clamor. E aquilo ali de forma sistemática, todos os dias, por diversos anos seguidos, sempre mantendo aquele modelo, aquele sistema ou aquele método. E por conta dessa forma dele, de servir a Deus, começaram a apelidá-lo de, rapaz, ele é muito metodista, muito metódico, sempre sistemático, oração, leitura, pregação e tal. E, de fato, ele foi, marcou o seu tempo. A casa de John Wesley, acho que os irmãos sabem, eu já tive esse grande privilégio, sem dúvida, um grande privilégio, de ter visitado a casa dele. Até hoje está lá, os espaços que foram conservados, e tem, inclusive, o quarto dele, um espaço dedicado à oração. Tinha lá um cantinho, uma mesa baixa, um lugar para ajoelhar, e ali ele passava horas e horas e horas orando. Então, todos os que podem, né, têm essa oportunidade de visitar a casa de John Wesley, que é anexo à igreja, conhece esse espaço, esse ambiente onde ele passou anos, e durante anos ficava ali horas orando para que Deus avivasse a Inglaterra, e muitos acreditam que, por conta desse grande avivamento, a Inglaterra foi salva de cair numa apostasia que estava tomando parte já da Europa naquela época. Então, foi salvo por esse movimento avivalista de John Wesley. Salvou toda a sociedade do caos. Então, até no final da aula de hoje, eu vou deixar esse link, né, de 5 minutos da minha visita lá. Eu mostro um pouquinho também a casa e falo um pouco sobre esse espaço. É uma experiência muito, muito marcante mesmo.
Seguindo aí, apesar de haver sofrido durante muitos anos violenta oposição da Igreja da Inglaterra, sem que lhe permitisse usar o púlpito para pregar, Wesley afirmava considerar-se membro da referida igreja. Considerava o movimento que dirigia como uma sociedade não separada, mas dentro da Igreja da Inglaterra. Contudo, após a Revolução Norte-Americana em 1784, organizou os metodistas nos Estados Unidos como igreja independente, de acordo com o modelo episcopal, e colocou superintendentes, líderes ali, título que preferiu ao de bispo. Nos Estados Unidos, o nome bispo teve melhor aceitação e foi por isso adotado. Nesse tempo, os metodistas na América eram cerca de 14 mil. Irmão, falar em 14 mil crentes metodistas em 1784 era um número muito grande, extraordinário. E quem também já teve a oportunidade de visitar a América, nosso irmão Diácono Manuel já morou lá, com certeza já viu muitas igrejas grandes, que é batista, metodista, presbiteriana. São as grandes igrejas, enormes. Infelizmente, hoje não tão cheias como no passado, mas as igrejas grandes. E a sociedade toda como um reflexo exatamente da cultura protestante que fez o país avançar e eclodir, largar na frente de toda a América, por conta da cultura, da mentalidade já protestante dos puritanos, influência de homens como esse aqui, já na base da própria fundação do país, pós-independência. Então, tudo influenciado por um movimento e uma onda espiritual junto. Isso marca muito os Estados Unidos da América e transforma ele em uma referência, depois que a Europa entra em declínio espiritual, a América do Norte ela começa a se erguer como uma luz para o mundo no que tange aqui esse movimento protestante. Então, o movimento wesleyano despertou clérigos e dissidentes para um novo poder na vida cristã. Também contribuiu para a formação das igrejas metodistas sob várias formas em muitos países. Na América do Norte, presentemente a igreja metodista conta com aproximadamente 11 milhões de membros. Nenhum dirigente da igreja cristã conseguiu tantos seguidores quanto o John Wesley. Então perceba o impacto da vida dele, que continua mesmo após a sua morte. Aquele movimento que ele liderou metodista tem hoje, só falando dos Estados Unidos, ainda mais de 11 milhões de membros como resultado do trabalho dele de retornar à igreja, a fervor na oração, leitura da palavra. Então, realmente ali a essência da reforma, a essência da reforma, a reforma no coração. Vamos avançar aqui, pular esse parágrafo aqui para o próximo, página 43, lá em cima. A igreja nos Estados Unidos tomou o nome oficial de Igreja Protestante Episcopal, aqui já falando da igreja da Inglaterra, que se estabeleceu lá. O crescimento da igreja episcopal desde então tem sido rápido e constante. Atualmente conta quase 3,5 milhões de membros. A igreja episcopal reconhece estas 3 ordens no ministério: bispos, sacerdotes e diáconos. Sua autoridade legislativa está concentrada em uma convenção geral, que reúne a cada 3 anos. Trata-se de 2 corpos, uma Câmara de Bispo e outra de delegados clérigos e leigos, eleitos por convenções nas diferentes dioceses. Falando um pouco aqui da igreja episcopal. Enfim, falar agora da próxima, que é a Batista. Uma das maiores igrejas existentes na América do Norte é a denominação Batista, a qual conta com mais de 20 milhões de membros. Seus princípios distintivos são 2. Primeiro, que o batismo deve ser ministrado somente àqueles que confessam sua fé em Cristo. Por conseguinte, as crianças não devem ser batizadas. Segundo, que a única forma bíblica do batismo é a imersão do corpo na água e não a aspersão ou derramamento. Os batistas são congregacionais em seu sistema de governo. O que é isso? A congregação tem poder para tomada de decisões, tem as reuniões de membros, chamado sessão. Eu já participei de várias, onde não apenas o pastor toma decisões, mas a membresia tem muito
poder nas tomadas de decisões. Por isso que, nesse sentido, falando de governo eclesiástico, o sistema é mais congregacional e sofre menos interferência das outras igrejas. As igrejas locais têm também autonomia, não ficam muito presas a alguma ordem que venha de cima e ter que seguir. Elas têm mais liberdade e autonomia para tomadas de decisões locais, da congregação local. Por isso, esse sistema que nós chamamos de congregacional. Não possui uma confissão de fé, ou melhor, voltando um pouco, cada igreja local é absolutamente independente de qualquer jurisdição externa, fixando suas próprias regras. Não possui uma confissão de fé nem catecismo algum para instruir jovens acerca de seus dogmas, contudo, não há no país, falando aqui da América ainda, né? Não há no país mais unida em espírito, mais ativa e empreendedora em seu trabalho e mais leal aos seus princípios do que as igrejas batistas. Acredito que mais recente agora estão vindo outros movimentos, né, de mega igrejas, de movimento do churchismo que tem invadido o Brasil também, lá na América é muito forte, dessas igrejas independentes. Mas se nós retrocedêssemos aí um pouquinho, 20 anos atrás, e de lá para todo o século XX, eu diria que, indubitavelmente, a igreja mais forte e relevante em todos os Estados Unidos da América, sim, a Igreja Batista, com nomes realmente de peso, não apenas no cenário nacional americano, mas, diria, no cenário mundial. Destacamos aqui o grande pregador, né, que faleceu não tem muito tempo, com 99 anos de idade, Billy Graham, o grande pastor batista, que pregou o evangelho a milhões pelo mundo todo, era um pastor batista. E além dele, muitos outros também destacávamos. Muitos escritores famosos que nós lemos, né, que nós gostamos dos seus livros, como Max Lucado, ou Lucado, como alguns chamam, dentre outros, são de formação batista e tem marcado mesmo assim o seu tempo com os seus ministérios. Então, faço aqui esse realce. Avançando, surgiram batistas pouco depois da reforma na Suíça, espalharam-se rapidamente no norte da Alemanha e na Holanda. No princípio foram chamados anabatistas, porque batizavam novamente aqueles que haviam sido batizados na infância. Essa palavra aqui, preciso mais uma vez dar uma pausa. Essa palavra aqui, anabatista, é porque em grego, ana, essa expressão significa Então, anabatista significa rebatizar. Rebatizar. Não é o caso de que a igreja batista ou qualquer igreja protestante pratique o rebatismo. Mas os romanos acusavam os protestantes de praticar rebatismo, por quê? Porque eles diziam, não, mas nós já batizamos o cidadão aqui, e agora vai ser batizado lá na igreja batista, na congregacional, na Assembleia de Deus, seja lá onde for. Mas quem aqui já foi batizado na igreja católica? Você lembra do seu batismo? Quem lembra? Você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se arrependeu dos seus pecados? Começou uma nova vida? É claro que não, todos foram batizados ali com meses de vida, enquanto infantes. Então não seguiram a ordenança bíblica. De maneira que, uma vez adentrando uma igreja evangélica protestante, a estes é requerido, para fazer parte da membresia da igreja, precisa passar pelo batismo nas águas, com a confissão pública de fé em Jesus como único e suficiente Salvador, e o compromisso igualmente público de morrer para o mundo, para o pecado, e viver uma nova vida para Deus. Coisa que, obviamente, não foi feito no tal batismo que já aconteceu lá atrás. Então, não é que haja um rebatismo. O que há, na verdade, é um verdadeiro batismo, né? É um batismo bíblico, genuíno. Mas os críticos os chamavam de anabatistas, que significa rebatizadores. Pessoas que batizam novamente os que já foram batizados. Na Inglaterra, a princípio, estavam unidos com os independentes, os congregacionais, mas pouco a pouco se tornaram um corpo independente. Com efeito, a igreja de Hertford, ao qual John Bunyan era pastor, cerca do ano 1660, e que existe até hoje, considera-se tanto batista como congregacional. John Bunyan, mais um nome aqui,
famoso, escritor do segundo livro mais lido por todos os evangélicos. O primeiro é a Bíblia. O segundo livro mais lido no mundo pelos evangélicos foi escrito por John Bunyan. O nome dele, O Peregrino. E mais uma vez aqui destaco, a biografia de John Bunyan também está no livro Heróis da Fé. Olha quanta biografia num único livro que marca assim a nossa história, né? Aqui vai mais um, entre tantos, entre os 20 que lá estão. John Bunyan, para que se tenha ideia, ele ficou preso durante 12 anos, exatamente por pregar a palavra com verdade na época de proibição, no país da Inglaterra. E foi exatamente no período da sua prisão, tal qual o apóstolo Paulo, que ele escreve alguns livros, e o Peregrino ele começa a ser escrito no período da prisão e ele é concluído depois. Então, temos aqui mais um nome marcante na história da igreja. Seguindo, na América do Norte, a denominação batista iniciou suas atividades com Roger Williams, clérigo da Igreja da Inglaterra, expulso de Massachusetts, porque se recusou a aceitar as regras e opiniões congregacionais. Roger fundou a colônia de Rhode Island em 1644. Ali todas as formas de adoração religiosa eram permitidas, e os membros de religiões perseguidas em outras partes eram bem-vindos. De Rhode Island, os batistas espalharam-se rapidamente por todo o continente. Depois da reforma iniciada por Martinho Lutero, as igrejas nacionais se organizaram na Alemanha e nos países escandinavos. Tomaram o nome de luteranas. No início da história da colonização holandesa, da Nova Amsterdã, falei semana passada sobre ela, né? A Nova Amsterdã, que hoje é Nova York, é fundado pelos holandeses expulsos de Pernambuco. Então, quando eles chegam lá, eles também fundam o movimento protestante. Supõe-se havia sido em 1623. Os luteranos, ainda aqui da Holanda, chegaram a essa cidade e, em 1652, solicitaram licença para fundar uma igreja, contratar um pastor. Entretanto, as autoridades da Igreja Reformada da Holanda opuseram-se a esse desejo e fizeram com que o primeiro-ministro luterano voltasse à Holanda em 1657. Os cultos continuaram a ser realizados, embora não oficialmente, e em 1654, quando a Inglaterra conquistou Nova Amsterdã, os luteranos conseguiram liberdade para culto. E assim nós vamos vendo a história, principalmente dos Estados Unidos, se consolidando junto com esse movimento espiritual, protestante, de reforma. A sociedade ela está muito ligada a todo esse movimento também. E migravam para lá exatamente muitos que eram fugitivos da Europa por perseguição religiosa. Então, a pessoa se transformava um batista na Europa, era perseguido, eles fugiam, vinham para a América. Então, vinham os batistas, vinham os metodistas, vinham os congregacionais. Estou falando da América do Norte, Estados Unidos. Então, foi formando uma sociedade com a sua base toda protestante. E dispostos a estabelecer-se ali, não como na América do Sul, volta a dizer, com aquele sistema de colônia só de exploração, pegar a riqueza e levar embora, mas lá no norte, colônias, como a história chama de povoamento, mas sendo povoadas exatamente por pessoas já protestantes, saindo da Europa e querendo estabelecer uma vida, estilo de vida, pautado na sua nova religião, na nova fé, a fé protestante baseada nas Escrituras. Eis aí uma das razões, indubitavelmente, pela qual o país prosperou tanto. E ainda é uma referência mundial no que tange aí, protestantismo. Vamos pular aí o parágrafo que está na frente. Deixa eu ler depois, para a gente fechar essa parte aqui e já entrar na Assembleia de Deus. Leia aí comigo. Uma das primeiras igrejas presbiterianas dos Estados Unidos foi organizada em Snow Hill, Maryland, em 1648, pelo reverendo Francis McMee, da Irlanda. McMee e mais 6 ministros reuniram-se na Filadélfia em 1706 e uniram suas igrejas em um presbitério. Em 1716, as igrejas e seus ministros, havendo aumentado em número e bem assim penetrado em todas as colônias, decidiram organizar-se em sínodo dividido
em 4 presbitérios, incluindo 17 igrejas. As igrejas metodistas do Novo Mundo existem desde o ano 1766, quando 2 pregadores wesleyanos locais, naturais da Irlanda, se transferiram para os Estados Unidos e começaram a realizar cultos segundo a ordem metodista. O número de metodistas lá na América do Norte cresceu. Por essa razão, em 1769, John Wesley enviou 2 missionários, Richard Broadman e Thomas Pilmore, a fim de inspecionarem a obra e cooperaram na sua extensão. A primeira conferência metodista das colônias foi em 1773, presididas por Thomas Rakin, porém, em razão do início da Guerra da Independência, quase todos os pregadores deixaram o país. Quando o governo dos Estados Unidos foi reconhecido pela Grã-Bretanha, os metodistas da América já alcançava aí o número de 15 mil. Então, quando o país se torna independente, já tem bastante cristão, protestante, espalhado por toda a nação. Fechando essa parte aqui, para a gente entender a origem dessas igrejas, congregacional, presbiteriana e batista, agora nós vamos pegar esse movimento batista dos Estados Unidos, porque os fundadores da Assembleia de Deus, lembrando-os, Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles são suecos, mas eles viviam, olha aí, mais uma vez, europeus, Suécia, né, lá nos países escandinavos, que migram para os Estados Unidos da América para poder exercerem com liberdade a sua fé na América do Norte, e de lá é que eles recebem a visão, a direção de Deus para se deslocarem para o Brasil, mais especificamente Belém do Pará, onde daria início ao movimento pentecostal que tomou conta do Brasil todo, que é o que conhecemos hoje como uma Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, a gente fez todo esse caminho para ficar nos batistas norte-americanos e entender, agora, a partir deles, a vinda ao Brasil de Daniel Berg, Gunnar Wingre, o início da igreja aqui, e a sua expansão a gente vai falar pelo território nacional, e eu vou contar aqui alguns episódios, alguns exemplos desse movimento no Brasil. Vamos lá. Então, as Assembleias de Deus, de 1910 até os dias atuais. Então, vamos falar agora dos últimos 115 anos de igreja. Da igreja como um todo, mas olhando agora com um olhar mais específico para a nossa. A maior igreja pentecostal do mundo foi fundada em 18 de junho de 1911, na cidade de Belém, capital do estado do Pará. Toda a sua história está marcada por fatos sobrenaturais, acontecimentos que evidenciam a presença do Espírito Santo, colocando-a como uma das igrejas fiéis e dignas sucessoras da igreja nascida no dia de Pentecostes. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, este último, Gunnar Wingre, ex-pastor da Swedish Baptist Church, ou seja, igreja batista sueca, mas apesar de ser de igreja batista sueca, mas que estava lá em Michigan, nos Estados Unidos, foram os apóstolos tomados por Deus para o lançamento das primeiras sementes. O Senhor os aproximou por ocasião de uma convenção de igrejas batistas reavivadas em Chicago, quando sentiram um chamado para terras distantes. Em mensagem profética, o Senhor lhes falou mais tarde, na cidade de South Bend, quando pela primeira vez ouviram o nome Pará. Consultaram um mapa e souberam então que se tratava de uma província, à época, como era chamada, os estados, do Brasil. Empreenderam uma jornada em que muitos acontecimentos surpreendentes se verificaram, constituindo todos eles evidentes provas de que Deus testava a fé. A 5 de novembro de 1910, os 2 suecos deixavam Nova York a bordo do navio Clement, oportunidade em que promoveram a evangelização dos tripulantes e passageiros, registrando-se algumas decisões para Cristo. A chegada a Belém do Pará deu-se a 19 de novembro. Então, 14 dias de viagem dos Estados Unidos ao Pará, de navio, aquela época, no início do século passado, mas aqui está um pouquinho da história. Deixa eu voltar um pouco mais, embora não esteja no material, mas quem deseja conhecer também com mais profundidade a história das Assembleias de Deus, eu recomendo o livro A História das Assembleias de Deus no Brasil, um livro também marcado
por muitos testemunhos de milagres sobrenaturais, manifestação do poder de Deus, cura divina, eventos assim surpreendentes. Para começar, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando ainda nos Estados Unidos, a princípio nem se conheciam. Eram pastores, aliás, o Gunnar Wingre era um pastor, Daniel Berg não, era um pastor batista, mas nos Estados Unidos já estava começando um movimento de avivamento pentecostal. O mais conhecido, todos já ouviram falar, o movimento da Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia. E algumas igrejas, mesmo de confissão batista, estavam já passando por um movimento de renovação espiritual. Hoje nós já conhecemos muitas igrejas chamadas Batista Renovada, Presbiteriana Renovada, ou seja, essas igrejas que originalmente eram tradicionais, ou seja, igrejas históricas, mas que uma parte dela começa a acreditar na atualidade dos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, começam a buscar e dá-se então esse movimento que nós chamamos de renovação espiritual dentro das igrejas tradicionais. Isso já estava acontecendo nos Estados Unidos da América, e algumas convenções e cruzadas, etc., de movimento pentecostal, carismático, estava se espalhando pelo país. E um desses, tanto Gunnar Wingre quanto Daniel Berg foram participar e se conheceram. E em uma dessas ocasiões em que eles estavam, houve então uma profecia direcionada a eles, que Deus tinha uma obra na vida deles, dos dois, que acabaram de se conhecer em uma conferência, que Deus tinha uma obra muito grande a realizar na vida dos dois, mas que a obra não era ali onde eles estavam, mas que era num lugar chamado Pará. E olha que interessante, a pessoa nos Estados Unidos, profetizando para esses dois suecos, naturalmente falando para eles em inglês, país onde eles estavam, e em um dado momento a profecia cita um lugar a ermo assim chamado Pará. A história diz que eles saem dali e imediatamente procuram uma biblioteca para conseguir acessar um mapa, não era a nossa era, pegar o celular, o Google, digitar. Eles foram a uma biblioteca, conseguiram um mapa, lá abre um mapa na mesa para buscar onde é esse tal de Pará. Aí então vão descobrir que era, como eu escrevi aqui, uma província, hoje estado do Brasil. Tente imaginar o que deveria ser Pará, no início do século passado. E eles terem que sair dos Estados Unidos da América e chegar lá, era uma aventura e tanta. É mais ou menos como Deus fez com Abraão. Sai do lugar e vá para onde eu te chamei. Mas onde é isso? Vocês vão saber. Entra no navio aí e vai. Daqui a pouco vocês vão saber. Mas até essa entrada no navio, irmãos, foram muitas situações. Deus confirma usando outras pessoas. Eles não tinham o dinheiro da passagem. Aí daí a pouco começa uma pessoa, manda, eu estava dormindo, sonhei, Deus mandava te dar um valor, eu recebi o valor. Daqui a pouco vinha outra, dava um valor e tal. Tem uma ocasião que faltava pouco para eles atingirem o valor necessário para a passagem, faltava pouco. Aí chega uma correspondência, para um dos dois, agora não me lembro, se Daniel Berg ou Gunnar Wingre, e a correspondência tinha sido enviada há muito tempo antes, mas ficou retida, não encontrava o destino e tal. Quando finalmente chegou ao destino de encontrar o destinatário, um dos dois, dentro dessa correspondência, tinha um valor também enviado como oferta, que era exatamente o que faltava para a compra da passagem para vir para o Brasil. Mas já tinha sido enviado muito tempo antes, mas não chegava. Quando faltou aquele valor, ela chegou. Aí eles compram as passagens. Então, esse tipo de experiências, e muitas outras, é contada nesse livro, que eu também recomendo. O Heróis da Fé eu já recomendei muito, e alguém vai levar ele hoje para casa, viu? Heróis da Fé. Quem é que vai levar? O História das Assembleias de Deus eu vou deixar para vocês depois adquirirem também. Vamos lá. Eles fazem então essa viagem. Chega aqui. Quando chegam no Brasil, Pará, capital do Pará, Belém, eles são ainda membros da Igreja Batista. Especialmente o Gunnar Wingre era um pastor ordenado pela Igreja Batista. Então eles vão procurar ali uma igreja batista, para poderem ser recepcionados e tal, sem saber absolutamente nada do idioma, totalmente sem condição de se comunicar,
imagina, né? Suecos, que além de falar o seu idioma nacional, falavam inglês, mas desce em Belém do Pará, em 1910, sem falar nada de português, bom dia, boa tarde, boa noite, mas é obediente à direção dada por Deus. Consegue encontrar uma igreja batista, está aí, ó, na rua Balbi, número 406. Ali eles ficam morando na igreja, dedicando muitas horas em orações, com suas vidas no altar. Tão logo começaram a falar em língua portuguesa, iniciaram trabalhos evangelísticos, enquanto doutrinavam a respeito do batismo com o Espírito Santo. Na pequena igreja, opunham-se alguns com grande resistência aos ensinos dos missionários. Eles estabeleceram estratégia, um dos dois trabalhava e o outro estudava. Um trabalhava para o sustento e o outro dedicava tempo estudando para aprender o idioma e depois ensinava ao outro. E aí, quando começaram a pegar um pouco do conhecimento do idioma, começaram a pregar e pregavam sobre a realidade dos dons espirituais, com a evidência do batismo com o Espírito Santo e novas línguas. Houve uma resistência inicial da igreja batista que não estava dentro daquele movimento de renovação espiritual da América, mas mantinha-se ainda dentro dos moldes tradicionais. E isso causou para eles muita dificuldade. Eles pregavam que o batismo com o Espírito Santo ainda era real, ainda acontecia, não tinha ficado restrito aos tempos apostólicos, mas eles sofreram resistência na igreja. A história segue, e no dia 8 de junho de 1911, Celina de Albuquerque, até onde se sabe, né, pela história, a primeira brasileira, né, primeira a receber o batismo com o Espírito Santo. E no dia seguinte, Maria Nazaré, sua irmã, tinha a mesma experiência espiritual. Juntamente com elas, outros membros e congregados foram expulsos do templo a 18 de junho de 1911, e na residência de Henrique Albuquerque, no bairro da Cidade Velha, em Belém, a primeira igreja do mundo a adotar a denominação de Assembleia de Deus nasce. O que aconteceu, por aceitarem e divulgarem aquilo que eles chamavam de uma nova doutrina, eles foram desligados do rol de membro da igreja. Aqueles que acreditavam nessa doutrina foram desligados também. E aí começou um trabalho, então, na casa de Celina de Albuquerque, pregando essa mensagem pentecostal. E ali começa, então, a igreja, que nós hoje conhecemos como Assembleia de Deus. Mas é digno de nota também que, quando ela inicia, o nome inicial da igreja era, em 18 de junho de 1911, que é a data que temos como oficial do início da nossa denominação, mas ela iniciou com o nome de Missão da Fé Apostólica. Esse era o nome original da Assembleia de Deus. Alguns anos depois que muda e toma esse nome, Assembleia de Deus. Mas o primeiro nome da nossa igreja foi Missão da Fé Apostólica. Por que isso? Porque, mais uma vez, o que a gente está vendo aqui em certa medida, se repetir o que havia acontecido no movimento da Reforma Protestante. O objetivo de Gunnar Wingre e Daniel Berg também não era estabelecer uma nova igreja, mas trazer a mensagem pentecostal para a igreja a qual eles faziam parte. Mas como não houve inicialmente essa aceitação, então eles vão iniciar um novo trabalho. E o cerne da mensagem deles era exatamente voltar à fé apostólica, né? Voltar à fé que levou os apóstolos lá no início a receber o dom espiritual, o batismo, os dons, etc, etc. Então eles entenderam que eles estavam recebendo uma missão de pregar a fé apostólica. E exatamente por isso que a nossa igreja começou com esse nome, Missão da Fé Apostólica. E depois, eu não sei agora de cabeça precisamente quando mudou o nome, mas consta também nesse livro, a História das Assembleias de Deus, mas não foi muito tempo depois. Houve essa mudança. Gunnar Wingre, então, ele passa a ser aclamado o pastor da igreja, ele é o primeiro pastor, lá em Belém do Pará, na igreja de Belém do Pará, e automaticamente todas as Assembleias de Deus, porque começou por lá e todas as que vinham nascendo estavam ligadas a ela. Depois ele é sucedido pelo pastor Samuel Nistrom. Depois ele é sucedido pelo pastor Julius Nelson. Depois começamos a ter os pastores já
brasileiros, né, convertidos ao longo do tempo, assumindo a presidência da igreja. Na sequência vem Francisco Pereira do Nascimento, depois dele José Pinto Menezes, na sequência Alcebiades Pereira de Vasconcelos, logo após o pastor Firmino Assunção Gouveia, o qual passa a presidência da igreja para o pastor Samuel Câmara, que atualmente segue como pastor da igreja Assembleia de Deus lá em Belém do Pará. Então aqui nós temos a sucessão dos líderes da nossa primeira igreja, chamada Igreja Mãe. Da igreja pioneira de Belém, irradiou-se a obra pentecostal a todas as regiões do Brasil, vindo a corresponder a partir de 1960 a 70% no quadro do evangelismo nacional. As Assembleias de Deus congregam quase 30% dos evangélicos brasileiros, predominando nas zonas rurais e no interior, procurando alcançar, sobretudo, as classes sociais mais humildes. Em 29 de junho de 2012, o IBGE divulgou os resultados do censo de 2010 sobre religião. Os evangélicos chegaram ao número de 42,3 milhões, que correspondia à época, a 22,2% da população brasileira. O ano da realização do censo coincidiu com o centenário da chegada do pentecostalismo no Brasil. De acordo com os dados do IBGE, 6 de cada 10 evangélicos brasileiros declara-se pentecostal. A Igreja Assembleia de Deus apresentou um crescimento de 46%, saltando dos 8,4 milhões de membros para 12,3, continuando a ser a maior igreja evangélica e o segundo maior grupo religioso do país, perdendo em números apenas para a Igreja Católica. Enquanto denominação evangélica, a Assembleia de Deus tem a maior membresia entre os evangélicos e, entre todas as igrejas, a segunda. Muitas vezes eram os crentes alvos de pistoleiros, ocasiões em que costumavam ocorrer impressionantes interferências divinas. Estas levavam muitos inimigos a se curvarem a Cristo, aceitando a mensagem da Bíblia Sagrada. Fazendeiros, pequenos comerciantes, operários hostis ao Evangelho foram sendo tocados pelo poder de Deus e hoje predominam ao lado dos primeiros profissionais liberais, militares e funcionários públicos que passam a aceitar que a concessão dos dons espirituais não se circunscreve aos dos dias apostólicos, mas alcança os homens de todos os séculos depois que Jesus prometeu enviar o Consolador. Acabei de ler aqui sobre várias histórias, histórias marcantes de perseguição, de quase morte, algumas de morte, para o movimento evangélico como um todo, mas a perseguição foi muito forte sobre a Igreja Assembleia de Deus, igrejas pentecostais, porque vinha numa, vamos dizer assim, uma pegada totalmente diferente, Cultos barulhentos, muito grito, portas fechadas, muito fervor. As pessoas diziam que passava do lado de fora, parecia que a igreja estava pegando fogo, e não sei o quê. Muitos relatos assim fez com que a igreja fosse perseguida. Os irmãos já ouviram de relatos dos antigos, de quão difícil era servir a Deus, de uma forma geral, seja em que igreja fosse, mas especialmente se tratando da nossa Assembleia de Deus, o quão perseguido, estigmatizado como doido, louco, analfabeto, pessoas sem cultura, e por isso alvo de perseguição, apedrejamento, igrejas eram fechadas, pessoas passavam, jogavam sacos com urina e outras coisas mais, para tentar diminuir a fé dos cristãos ou fazer a obra parar. Enfim, alguém já ouviu falar de histórias como essa? Levanta a mão assim, já ouviu histórias? Muitas histórias, De vez em quando eu viajo, principalmente para lugares de interior, pregando aí, Brasil afora, e a gente acaba conhecendo pessoas que têm história, ou os pais, os mais antigos, e contam cada história. Eu já ouvi coisas tremendas mesmo, que marcaram a história da nossa igreja. Mas eu vou ler duas aqui, Eu trouxe o livro para apresentar, e eu vou ler duas histórias aqui. Uma que ocorreu em Rondônia e uma outra que aconteceu em Pernambuco. Entre tantas histórias marcantes, testemunhos marcantes que tem aqui. Essa daqui é uma das que mais me marcou. Estamos falando do início da nossa igreja. Ela começa em 1911, tem uma história aqui de 1917.
Então temos aí 6 anos depois. Em 27 de junho de 1917, foi um dia de júbilo, tanto no céu como na terra, em Macapá. Esse foi o dia em que as primeiras pessoas se converteram naquela cidade. No dia 30 do mesmo mês, o Senhor batizou a primeira pessoa com o Espírito Santo. Estava confirmada a obra. Os inimigos não podiam impedi-la. Eu falei que seria Rondônia, mas na verdade estou lendo aqui uma história do Amapá. Eu marquei aqui de Rondônia, mas estou lendo do Amapá. Seguindo aqui, no dia 25 de dezembro daquele mesmo ano, que se efetuou o primeiro batismo nas águas dos 5 novos convertidos, ali no Amapá, capital Macapá, esse ato transformou-se em grande acontecimento e teve repercussão em toda a cidade. Todos os judeus negociantes de Macapá compareceram ao batismo, lá não para assistir, mas para perseguir, criticar, tentar impedir. E eles estavam ali para ver tudo aquilo. No momento em que a irmã Raimunda Paula de Araújo sai das águas, uma das 5 que se batizaram, quando ela sai das águas, ela imediatamente foi batizada com o Espírito Santo. Ela falou em línguas estranhas, com tanto poder, que aqueles que estavam ali assistindo encheram-se do temor de Deus. Um dos judeus presentes, de nome Leão Zaguri, ficou tão emocionado e maravilhado com a mensagem que ouvira, que não se conteve e clamou em alta voz no meio da multidão: eis que vejo a glória do Deus de Israel, pois esta mulher está falando na minha língua. Em verdade, os anos não podem esconder tão eloquente testemunho. O judeu não era crente, porém Deus, através da irmã Raimunda, falou e evangelizou ele em hebraico, depois que ela saiu das águas e começou a falar em língua estranha. E aí, esse fato ficou marcado, alguém com conhecimento totalmente limitado, sai das águas, começa a falar em hebraico e evangeliza um judeu que ali estava, que reconhece e entrega a vida a Jesus, e uma das grandes histórias. Uma outra história que marcante assim, de perseguição, essa aqui sim, no Pernambuco, deixa eu ver aqui mais ou menos, 1923, então 10, 11 anos depois do início da nossa igreja. Um crente de certa denominação ouviu falar que os pentecostais estavam possuídos de demônio. Curioso por ver como reagiam pessoas possessas de demônio, foi assistir a um culto. Sentou-se perto da porta para poder fugir assim que notasse qualquer manifestação. Por se tratar de um culto de oração, o visitante ouviu os crentes orando e também começou a orar. Enquanto orava, começou a sentir uma alegria sobrenatural e pouco tempo depois começou a falar em outras línguas. Tinha sido batizado com o Espírito Santo. Certo dia, ainda nesse mesmo local, um pastor de uma determinada igreja, dominado pela inveja e pelo espírito de vingança, pediu ao delegado de polícia que tomasse providências contra os pentecostais. O delegado enviou um soldado para observar a nova seita, como chamavam os pentecostais, a fazer um relatório do que observasse. O soldado entrou no templo, assentou-se, ouviu atentamente, anotou tudo quanto viu. Aconteceu que o Espírito Santo também tocou no coração daquele soldado e ele entregou-se a Jesus. Voltou à delegacia, o soldado deu as melhores informações de tudo quanto vira ali e ninguém mais voltou a pedir providências contra os pentecostais. Então, foi para perseguir e fechar a igreja, virou crente também e acabou se transformando no defensor da igreja. Irmãos, e muitas histórias como essa. Eu ouvi uma na região nossa, aqui próximo já da divisa com Minas, uns 40, 50 anos atrás, ocorreu também que a igreja estava sendo muito perseguida na cidade, o pessoal apedrejava, queria fechar a igreja, e um homem muito perigoso da cidade, temido em toda a cidade, tinha a sua esposa enferma, e gastava dinheiro com os médicos, tentava a sua recuperação, tentou de tudo, levou para o clérigo romanista, ungir, jogar água benta, ver o que acontecia e nada. Até que um dia ele decide, então, convidar os crentes para ir fazer uma oração pela esposa dele. Os crentes vão, ora pela esposa dele, esta é automaticamente curada, e aí esse homem perigosíssimo na cidade, ele manda falar em toda a cidade: olha, a partir de hoje, quem mexer com os crentes
vai arrumar problema comigo aqui, viu? E aí parou a perseguição contra os crentes e a igreja começou a florescer. Na verdade, tinha muita gente na cidade depois que manifestou que tinha desejo de ser crente, mas tinha medo por causa da perseguição e tal. E com esse grande milagre acaba tomando coragem, a igreja vai crescendo e desenvolvendo. Enfim, então muitas histórias como essa, né? Já que estamos falando de história da igreja, se a gente for entrar nas histórias que se há relatos da nossa própria igreja, o número também é um número assim. A gente ficaria aqui, sem dúvida, não a noite toda, mas dias e dias e dias contando essas histórias. Para a gente caminhar para o fim, dezenas de milhares de membros das igrejas conservadoras, batista, presbiteriana, metodistas e hoje outras, buscam atualmente o batismo com o Espírito Santo e experimentam um avivamento sem precedentes. As igrejas que creem nos dons espirituais e o buscam, constroem dezenas e dezenas de templos, alguns com capacidade para milhares de pessoas. As Assembleias de Deus se deslocam dos subúrbios e das fazendas para os grandes centros. A obra missionária é também enfatizada em várias igrejas. A Assembleia de Deus destaca-se neste trabalho, responsável pelo envio de missionários a vários países da América do Sul, Ásia, Europa, Oceania e, finalmente, aí, África, não é? Lugar para onde, se Deus permitir, amanhã estamos indo, e lá também tem bastante Assembleia de Deus espalhada pela África, e amanhã estaremos indo para lá, né? África do Sul e Moçambique, visitar nossos irmãos africanos. Falando da literatura, destacam-se nomes como Emílio Conde, que durante vários anos, como jornalista, os órgãos de divulgação da Assembleia de Deus, né, ele dirigiu e representou a igreja em congressos internacionais. Emílio Conde, né, um dos grandes escritores da Assembleia de Deus, que por acaso escreveu o quê? Ó, aqui na minha mão, a história das Assembleias de Deus no Brasil. Outro escritor, né, O.S. Boyer, também conhecido como Orlando Boyer, o mais prolífero autor pentecostal, radicado em terras brasileiras, escreveu enciclopédia bíblica, pequena enciclopédia bíblica, escreveu vários livros. Orlando Boyer escreveu também o Heróis da Fé. É o livro do Orlando Boyer, que alguém vai levar hoje aí, né? Então aqui, grandes escritores também que saíram de dentro da nossa denominação. Fato novo e altamente significativo que se registra no meio pentecostal nos últimos anos é o despertamento para o aprendizado, para o estudo sistemático da palavra de Deus. Alguns institutos passam a funcionar e outros se organizam, e nele, jovens de todo o país, ao lado de obreiros veteranos, que também se despertam para o estudo, capacitam-se a prosseguir acompanhando a igreja no seu progresso e nos desafios que se lhe apresentam nesta hora final. Está aqui um outro fenômeno mais recente, que é essa proliferação de escolas teológicas, institutos teológicos, seminários em geral. Por que eu digo mais recente? Porque não muito tempo atrás, dentro das nossas igrejas, o pessoal via com muito maus olhos o quê? O ensino teológico. Quando alguém falava em teologia, era a mesma coisa que falar que viu o capeta. Vou fazer teologia, rapaz, desviou, o que houve com você? Se era um crente tão bom. Pastor, me matriculei na escola teológica, né, vou estudar teologia, mas passa na secretaria e pega lá sua carteirinha que você está disciplinado. Era praticamente mesmo caso de disciplina, alguém que resolvia se dedicar ao estudo teológico. Você vê que essa venda, né, foi tirada dos olhos, porque pense bem, as igrejas da Idade Média, elas conseguiam dominar o povo exatamente por falta do conhecimento das Escrituras. Um grupo muito restrito tinha acesso e conhecimento e a grande massa não tinha. O grande grito da reforma, o sola fide, né? Sola fé, sola gratia, somente a graça, soli deo glória, as 5 solas que a gente fala, né? Somente a Deus glória, solos Christus, somente Cristo, né? O único meio da salvação. E o quinto aqui para fechar as 5 sola, sola scriptura, somente as escrituras. Então aqui está essa base de sustentáculo da reforma, só a Deus glória,
só Cristo como intermediário entre Deus e os homens, somente a fé, né? Somente as Escrituras e somente a graça. Então, Deus, Cristo, a graça, a fé e as Escrituras. E agora, recentemente, né, podemos falar assim, 30 anos para cá, que há esse despertamento grande por buscar conhecimento, buscar estudar. É por isso que muitos seminários estão cheios de jovens, mas pessoas que já desejavam desde muito estudar, mas naquela época não podia, tinha dificuldade, tinha todo o preconceito, e agora recebe o incentivo. Então muitos obreiros já antigos também estão aderindo a esse movimento saudável, maravilhoso, sem dúvida do céu, que é o movimento de buscar conhecer com mais profundidade as Sagradas Escrituras. Os dois últimos parágrafos aqui aliás, 3 últimos para a gente encerrar. Deixa eu falar aqui. Rebeca, fala com sua mãe lá para preparar os papeizinhos, já distribuir, né? Ou já distribuiu, para a gente ter o sorteio, que a gente já está terminando aqui. Mantendo fidelidade às suas origens de igreja que reconhece ser imprescindível a direção do Espírito Santo, as Assembleias de Deus conscientizam-se da extraordinária responsabilidade que passaram a ter como a maior comunidade pentecostal de todo o mundo, né? Existem muitas igrejas pentecostais no mundo, muitas, né? Aliás, vai ser questão de prova. Você vai ter que dizer quantas igrejas existem no mundo. Quantas? Quando você responder, já está desatualizado, porque alguém já abriu uma, né? A sua resposta já está errada. Se você colocar, quando você acabou, já abriu outra, já está desatualizado. Existem muitas, é claro, né? Como eu disse, todo esse movimento abre precedentes para pessoas sérias, mas acaba abrindo oportunidades também para oportunista, né? Com perdão aqui da redundância, mas oportunista, pessoas não sérias, não genuínas no seu desejo de servir a Deus, mas vê aí uma oportunidade de destaque, de enriquecimento, etc. Então, muitas. Mas a maior igreja pentecostal do mundo, enquanto denominação, segue sendo a Assembleia de Deus. A forma de governo das Assembleias de Deus é congregacional, isto é, cada Assembleia governa-se a si mesma e age de forma independente, ao mesmo tempo em que se mantém comunhão com as demais Assembleias. As igrejas locais unem-se umas às outras por meio de doutrinas e práticas mútuas que as levam a cooperar em favor dos interesses gerais do distrito. O caráter da organização das Assembleias de Deus foi descrito por um ministro presbiteriano, o qual declarou que na organização predomina o mesmo espírito que predominava na igreja wesleyana. Contudo, existe alguma diferença, pois as Assembleias de Deus não só ensinam a necessidade do novo nascimento e a santificação pessoal, mas também ensinam o privilégio de se receber o batismo pessoal do Espírito Santo, a plenitude pentecostal. Esse batismo é acompanhado pelos mesmos sinais mencionados no livro dos Atos dos Apóstolos, isto é, o falar em outras línguas segundo o Espírito Santo. Aproximadamente 90% dos membros, né, das Assembleias de Deus afirmam haver recebido a promessa do Novo Testamento, e aqueles que ainda não receberam, mas declaram crer firmemente na atualidade do batismo, o Espírito Santo, com a evidência do falar em língua e também da manifestação dos dons espirituais. Então, aqui assemelha-se um pouco aquele movimento avivalista do século XVIII, na Inglaterra, liderado pelos irmãos Wesley, George Whitefield. Na época, John Wesley chamava o batismo com o Espírito Santo, o termo que ele usava era segunda bênção. Ele dizia que a salvação é a primeira bênção e o batismo com o Espírito Santo a segunda bênção, fazendo a distinção entre ser habitado pelo Espírito, que é o que ocorre na salvação, e receber o revestimento do Espírito, poder capacitador para a obra, que é o que ocorre como resultado do batismo no Espírito Santo,
registrado lá em Atos 2. Então, já era pregado dessa maneira, apesar de com nomes ou com termos diferentes no movimento avivalista do século XVIII, na Inglaterra, e é assim que é pregado na atualidade pelas igrejas pentecostais, crendo na salvação pela graça e o batismo com o Espírito Santo pela fé na atualidade dessa bênção e dos dons, crendo e buscando e crendo também que Jesus é o mesmo, não mudou e continua fazendo o que fazia desde a igreja primitiva. Pois bem, assim encerramos mais um módulo 8, História da Igreja, e ao final os irmãos vão poder passar lá e pegar a prova, vão ter um bom tempinho aí para fazer essa prova. Na próxima quarta não haverá aula, permitindo Deus estaremos em Moçambique, razão pela qual careço muito das orações dos irmãos que estão aqui, os que nos acompanham. Viajaremos amanhã para a África do Sul, ficaremos lá até segunda, na segunda vamos a Moçambique, ficaremos por 10 dias. Então, na próxima quarta, que é o dia 22, e a que se seguirá, que é o dia 29, não haverá aula. Na primeira quarta-feira de novembro, deve ser dia 5, retornaremos então, estudando aí o próximo módulo, que será a família cristã. Nesse intervalo, irmãos, aí sem aula, 3 semanas, nós vamos nos encontrar daqui a 3 semanas, em 5 de novembro, os irmãos podem ir fazendo o acerto do próximo módulo, podem ir enviando para mim o Pix, comprovante para minha esposa ou para mim mesmo, porque mesmo estando distante, com fuso horário e tudo isso, mas eu já deixei com o pessoal da gráfica aqui alguns pedidos de material, e à medida que os recursos for chegando, eu vou enviando para ele, aumentando o número de pedidos, para que no dia 5 de novembro, quando nós começarmos o próximo livro, eu já estou com todos eles aqui para distribuir para os irmãos e a gente começar. E aí, no dia 5 de novembro, a gente já marca uma aula extra que vai ser necessário. A gente teve uma aula extra para repor uma que perderemos, mas como vamos perder outra, vamos precisar de mais uma aula extra. Então, nós vamos marcar assim que nós retornarmos no dia 5 de novembro, essa próxima aula extra. Tá bom? Vamos ficar sobre os pés, orar. A Rebeca está distribuindo os números aí para nós fazermos o sorteio na sequência. Mas, enquanto isso, vamos orar, agradecer a Deus por mais esta aula que se encerra, por mais esse modo. Aproveita, faz a sua oração em espírito aí para Deus te abençoar e você levar o herói da fé para casa, né? Se você já tem, já abençoa outra pessoa. Querido Deus e Pai, te damos graças nessa noite, mais uma vez, pela aula que tivemos e aqui estamos encerrando, pela bênção do Senhor derramada sobre nós, pelo estudo que tivemos, passando por momentos especiais da história da igreja, e em especial da igreja a qual nós temos servido ao Senhor. Continue nos abençoando, fortalecendo, para que nós também sigamos como membros da igreja da atualidade, marcando o nosso tempo, fazendo história de verdadeiros servos, verdadeiros cristãos, homens e mulheres de fé, de genuína devoção, instrumentos nas tuas mãos. Continue abençoando o teu povo. Leva-nos em paz aos nossos lares. Apresento mais uma vez a ti também a minha vida, a viagem que faremos amanhã. Irmão de Jael, se eu pedimos a bênção do Senhor sobre nós, e que os irmãos aqui também estejam, Pai, na retaguarda, intercessão por nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado naquele continente, nos países por onde passaremos. É a nossa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, até o dia 5 de novembro, permitindo o Senhor.